Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor. Mais uma quinta-feira na casa do Pai. É um privilégio poder estar na casa dele, contemplar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui, é bem-vindo em nossas vidas, é bem-vindo em cada lar nessa noite. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está em Gênesis, capítulo 13. Uma história muito real, muito presente em nossas vidas no dia de hoje, né? São duas situações, dois tipos de cristãos com dois rumos diferentes. Eu até coloquei ali o título, né? Andar na fé ou andar na visão. Aqui são duas histórias de pessoas reais, que é citada no livro de Gênesis, mas de Gênesis e Apocalipse tem histórias parecidas com essa. Aqui nós vamos meditar essa noite a história de Abraão e Ló. Um tio e um sobrinho, mas para a minha vida, para a sua vida, é um estilo de vida. Aquele que já conheceu a graça, aquele que já recebeu o Pai e no meio da sua caminhada, talvez tem um final diferente. No filme existe um final feliz. Para nós que acreditamos que o Pai nos purificou, nos deu a graça, rasgou o véu, o nosso final feliz é a eternidade. É isso que almejamos. Mas se nós não nos prepararmos, nós não entendemos o que Deus tem para nossas vidas, talvez o nosso caminho seja como o de Ló. Então, se deparando com esse texto, tenta analisar como que está a sua vida. Se a sua vida está semelhante a Abrão ou está semelhante a Ló. E diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, pois possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes, chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade das campinas e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também as tuas descendências. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão mandou as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar para o Senhor. Até aqui, meus irmãos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu agradeço pela Tua palavra, eu agradeço por tudo que o Senhor ministrou no meu coração esses dias, Senhor. E venho te pedir que o Senhor possa trazer uma direção, um remo, Pai,
Que o Senhor possa trazer um despertar em nós essa noite, Pai. Que não seja apenas mais um culto, Senhor, Pai, apenas uma reunião, apenas uma ministração, sabe? Mas que seja um despertamento dentro de nós, Pai. Que gere uma sede, Senhor, Pai, em ter uma vida com o Senhor, em andar nos Teus caminhos, andar na Tua vontade, Pai, andar no Teu propósito, Senhor Deus. Desperta os meus irmãos essa noite, Senhor, Pai. Venha com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, em cada lar essa noite, cada um que vier ouvir essa mensagem, possa ser tocado pelo Teu poder, Pai. Que não seja eu, mas seja a Tua palavra, Pai, que seja a Tua glória manifestada neste momento. Que eu sirva apenas de instrumento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como eu já havia mencionado, são 2 histórias e 2 propósitos. Abraão recebeu uma visão do Senhor. O Senhor falou com ele: Abraão, faz o quê? Capítulo 12, primeiro versículo diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. Ele mandou que ele deixasse tudo e fosse para onde o Senhor mandou. Porém, Abraão trouxe seu sobrinho Ló. E o Senhor não mandou levar ele. Porém, ele veio. E aí eu quero te dizer, no início do capítulo 13, onde nós acabamos de ler, fala que Abraão tinha muitos bens. Era um homem rico, um homem próspero. E Ló, por sua vez, também era. Porque acompanhou Abraão e pegou a rabeira na bênção que ele tinha. Às vezes na nossa vida nós estamos vivendo algo que não foi o que o Senhor confiou a nós. E nós estamos achando que estamos na vontade de Deus. Mas nada mais estamos como Ló, pegando uma rabeira no Abrão aí qualquer. E achando que estamos na vontade, no centro da vontade de Deus. E nesse período, meu querido, Deus falava muito com Abrão. E até aqui, o Senhor não falou mais. Não quer dizer que o Senhor não estava falando, não estava abençoando Abrão. Sim, estava abençoando Abrão, sim. Estava abençoando Ló? Estava sim. Mas falando com ele, não estava falando. O Senhor só retornou a falar com Ló quando Ló se posicionou mediante o propósito que o Senhor tinha confiado a ele. Desde então, o Senhor estava em silêncio. O Senhor estava manifestando, mas não estava falando diretamente com Abraão. E talvez nós estamos vivendo assim como Abraão. Nós estamos pegando rabeira, nós preferimos ouvir o pastor dando uma profecia, um profeta de Deus se levantando, mas, meus queridos, o interessante, o melhor de tudo, é nós ouvirmos a voz do Senhor. Nós podemos sim ter uma confirmação através de um pastor, através de um profeta de Deus. Nós precisamos, mas o melhor é ouvir a voz de Deus. E Abraão, mesmo nessa situação toda, como o rebanho deles era muito grande, os pastores de Abraão e Ló começaram a ter conflitos. E aí, num dado momento, ele fala: não está dando certo. E aí, aqui eu vejo um cuidado da parte de Abraão. Ele queria dar um bom testemunho, porque a graça já tinha vindo em favor dele. E ele podia deixar aquilo lá tomar conta, dar problema. Não, ele vendo toda aquela situação, entendendo que aonde ele estivesse, o Senhor iria abençoar, porque o Senhor já tinha dado uma missão para ele. Ele chega até Ló: para que a gente brigar? Vamos acabar com isso, acabar com os problemas entre os pastores. Olha, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. E vice-versa. E aí, meu querido, Ló fez algo que nós fazemos o tempo todo. E quando eu falo nós, eu coloco a minha vida. Porque às vezes nós olhamos com os olhos da carne e não olhamos com os olhos espirituais, procurando entender a verdade de Deus e estar no centro da vontade dele. Nós acabamos enchendo os olhos com aquilo que nós vemos. E Ló olhou tudo aquilo e falou: o
quê? O Cambuí, apartamentão chique, gramado verde. Eu vou para lá. Mal sabia ele que por trás daquilo, daquela decisão dele, daquilo que ele achava que era belo, maravilhoso, existia um povo que se levantava o tempo todo contra os filhos de Deus. E a história final de Ló, muitos de vocês sabem o que aconteceu. E talvez as nossas escolhas erradas nos levam para o mesmo caminho de Ló. Eu quero te dizer o seguinte, Ló não foi amaldiçoado. Ele apenas fez uma escolha pela vontade dele e permaneceu naquilo, e o desfecho foi tão grande que nem se fala mais dele. Não tem nenhuma menção no livro do pai a respeito do desfecho dele, dos bens que ele fez, que ele deixou de fazer. Mas ele era como nós. Ele entendeu a graça. Ele sabia o que Deus fazia, porque ele via através dele, através da vida de Abrão. O problema é que a posição dele era o quê? Perante os bens, em ser bem-sucedido, em receber as glórias da terra. Ele ao dado momento, ele perdeu o quê? E sentiu o prazer de estar no centro da vontade de Deus. Por mais que não estava batendo mais os caminhos com Abrão, ele estava servindo o mesmo Deus. Às vezes nós não entendemos que alguém ao nosso lado está seguindo por uma direção e nós achamos que é errada. Não! É a direção que Deus deu para ele. E você segue firme na sua, mas esteja no centro da vontade de Deus. E Deus vai abençoar. Deus vai prosperar. O problema é que nós queremos ser reconhecidos em vida. Nós queremos ser mencionados em vida. Nós queremos honras em vida. Quando o Senhor fala, olha para mim, confia em mim. Aí você quer olhar com os olhos da carne. Aí você vê aquele varão, olho verde, olho vermelho. Você fala, esse é o varão. Mas esse varão pode tornar um olho vermelho. Aí você olha para aquela varoa, carroceria bonita. Aí você fala, essa é a minha varoa. E aí num dado momento, você casa, acha que vai ser um casamento maravilhoso. Aí faz igual aquelas brincadeiras de criança. Achou, não é? Você não apresentou essa situação diante de Deus. Você apresentou o varão diante de Deus. Você apresentou a varoa diante de Deus. Você apresentou o seu trabalho diante de Deus. Você apresentou as suas decisões diante de Deus. Aí você fala, mas primo, Abraão que propôs. Ele propôs, mas ele não poderia falar, Ló, eu vou lá para aquelas campinas verdes, aonde a terra é bela, aonde a água jorra, e você vai para o lado seco? Ele poderia, mas ele deu a escolha. Ele preferiu confiar no Senhor e seguir a vontade de Deus. Ele não quis olhar com o olhar da carne, o olhar da cobiça. Ele quis olhar pelos olhos da fé. E aonde ele passava, ele levantava um altar para o Senhor. O texto nos menciona que já havia um altar e ele levanta outro ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Meus queridos, nós precisamos o tempo todo estar levantando esses altares aonde nós estivermos. E consagrar o nosso trabalho, consagrar a nossa família, consagrar a nossa família, consagrar a nossa igreja perante ao Senhor. Nós precisamos andar mais aos olhos de Deus, entender a vontade de Deus para nossas vidas. Aí nós fazemos escolhas erradas e as consequências vêm. E aí nós falamos que Deus parou de olhar para mim. Deus não está nem aí para mim. Se você tem essa percepção, se você está ferido, se você está machucado, e você tomou uma decisão talvez como Ló, eu quero te dizer algo que vai tirar uma venda dos seus olhos. Deus está pronto para te receber de volta.
Deus está pronto para te receber e você possa voltar no centro da vontade dele. O problema é que a nossa vida está como a de Ló. Ele queria estar comparando e queria estar sempre melhor que o tio dele. E ele estava na rabeira da bênção do tio dele. E nós olhamos para o nosso vizinho e falamos, por que ele está assim? A pergunta não é por que ele está assim. A pergunta é, Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Nós fazemos comparação o tempo todo, meu querido. A única comparação que nós temos que fazer é com o nosso Pai. Ele é a nossa maior referência. É Ele quem nós temos que copiar. Nós temos que ser essa palavra viva o tempo todo. Essa semana eu fui pescar. E nada que eu faço, meu querido, é por acaso. Pescaria não é para qualquer um. A verdade é essa. Porque a pescaria, se você estiver pensando que você só vai pegar peixe, você pode voltar frustrado. Então, quando eu vou pescar, eu falo, Senhor, eu quero ter um tempo de paz. Eu quero buscar a reflexão do Senhor. Eu quero entender um pouco. Fala comigo através dessa pescaria. E essa semana foi assim, eu estava lá e não tinha saído nada ainda. E eu falando, Deus, obrigado por este tempo. Obrigado, que eu poderia estar enfermo, podia estar em outra situação, mas eu estou aqui hoje. Obrigado, Pai. Eu falei, mas se puder me abençoar, eu poder pegar uns peixinhos também é bom. E aí, meus queridos, nós começamos a pegar bastante peixe. Estava eu e um colega. E tinha um senhor ao lado que não estava saindo nada para ele. E ele estava ao nosso lado. E num dado momento eu peguei um peixe, correu para a vara do homem, enroscou tudo lá. E eu acabei perdendo o peixe porque ele puxou. Eu acho que na raiva ele acabou puxando. E aí, depois de um tempo, ele veio e perguntou: o que vocês estão fazendo para pegar o peixe? Eu falei, eu estou pescando de uma maneira e ele está de outra. Eu estou no direitinho e ele está na antena. Mas não é possível, você está pegando toda hora, eu não estou pegando nada. Aí eu falei, o senhor já está agradecendo aí pelos peixes que estão saindo e tal. Aí ele deu risada, achou que eu estava brincando. Aí eu falei, eu converso com eles, eu agradeço a Deus por cada peixe aí. Aí ele saiu dando risada. Foi lá, montou uma vara igual a mim e uma vara igual a do menino lá. E depois de muito tempo, no final da tarde, ele conseguiu pegar um lá, ficou todo feliz. Mas aí o que eu quero dizer... Ele estava no mesmo ambiente que eu. Ele estava pescando da mesma maneira que nós. Mas talvez o olhar dele era outro. Ele ficou preocupado no que nós estávamos pegando. E ele não estava pegando. E ele não estava curtindo o momento. Ele simplesmente parou de fazer tudo para saber como a gente estava pegando. E mudou de um lado para o outro, rodou o pesqueiro inteiro e acabou no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Talvez nós estamos na mesma lagoa, porém nós não estamos no mesmo propósito. Talvez nós estamos aqui na mesma igreja, porém a minha entrega não é igual à sua. Porém não pode se comparar com o seu irmão. O seu irmão não é o termômetro da fé. O seu irmão não é o termômetro se Deus usa ou deixa de usar. Você é o seu próprio termômetro. Eu levo bem a sério quando a palavra de Deus fala que nós devemos se autoexaminar. O porquê, meu querido? O porquê nós fazemos isso na Santa Ceia? Se de fato formos honestos, nós não devíamos nem participar daquilo. Deste ato tão precioso, porque sempre estamos em falta com o Senhor. Porque se eu me autoexaminar todos os dias, eu não posso sequer olhar para alguém e falar, ele está errado. A conduta dele não condiz, quem sou eu? Então, meu irmão, talvez você não está no centro da vontade de Deus, porque o Senhor te deu uma direção, e no meio dessa direção você trouxe algo que não era da vontade de Deus. Não é aquilo que Ele confiou a você. E aí quando você despertar isso, o Senhor vai voltar a se manifestar, vai voltar a falar, vai voltar a dar direção. E aí quando Abraão toma essa decisão, no versículo 14 acontece o quê? O pai vem e diz assim:
Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha só, Ló se separou, o Senhor veio e falou com ele: você voltou para o centro da minha vontade. Agora, filho, olha tudo isso aí. Veja até onde seus olhos estão vendo, além do que ele pode ver. Eu te darei como herança. E meu querido, tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. O que Ele prometeu a ele, Ele cumpriu. E o que Ele prometeu a mim e a você, Ele vai cumprir. O problema é que nós agimos de maneira errônea. Nós agimos pela nossa vontade, pelo nosso impulso, e esquecemos de nos consagrar e nos levantar um altar para o Senhor, entregar os nossos anseios, as nossas dificuldades, a nossa vontade perante Ele. E estamos nos machucando, nos ferindo e nos perdendo da presença de Deus, nos perdendo da vontade do Senhor. Eu tenho algo para revelar ainda, mas não vai ser hoje. Sobre decisões. Meu querido, por mais que a nossa carne gema, é melhor estar na vontade de Deus. A palavra diz: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Será que o esforço que nós estamos fazendo para conquistar as coisas aqui está valendo a pena? Será que nós não estamos trocando tudo isso pela nossa alma? Pela nossa eternidade? Por estar perto do Pai? Será que as horas extras valem a pena? Será que aquele sacrifício todo vale a pena? Meu querido, eu anseio para estar na casa do Pai. Eu anseio para estar ouvindo algo da parte de Deus. Quando eu tenho tempo, eu estou ligando, eu estou ouvindo alguma coisa, porque eu quero ser cheio da presença de Deus. O que o mundo pode me oferecer? Nada. E o que o Pai pode me oferecer? Tudo. E o que eu posso oferecer para Ele? Tudo. Eu não posso dar 10% só. Eu tenho que dar 100% ao Senhor. Tem uma vida no propósito de Deus. Tem uma vida no centro da vontade de Deus. Que você não venha ouvir a resposta de alguém, mas que você seja a resposta de alguém. Que você seja a provisão de alguém. Não se sinta menor que ninguém. Se entregue verdadeiramente para Deus. E entenda o que Deus quer fazer através da sua vida. Esteja onde o Senhor queira que você esteja. Não que você esteja caminhando com Ele e não tenha dificuldades. Sim. Mas sabe qual é o problema? Que quando nós estamos caminhando na nossa vontade, tudo é mais difícil. Tudo é complicado. Entra coisas que a gente não entende. Mas quando nós estamos caminhando com o Senhor, vem as dificuldades? Vem. Mas o fardo é leve, o jugo suave, que nós estamos no centro da vontade dEle. E vale o preço, meu querido, vale o preço. Nós temos diversos exemplos de pessoas ao nosso lado que estão fazendo a vontade de Deus e Deus tem honrado, Deus tem sustentado. Viva no centro da vontade de Deus. E aí eu te pergunto, você quer andar na visão ou você quer andar na fé? Escolha. O caminho está em suas mãos. Nós temos o direito da escolha. Mas que a nossa escolha seja baseada na vontade de Deus. Seja baseado naquilo que Ele nos preparou. Amém? Que nós possamos orar junto e terminar com essa canção. Que nós possamos dizer que Ele é santo o tempo todo, que Ele é maravilhoso, que nós só temos Ele em nossas vidas e que nada que nós possamos conquistar aqui vale mais do que a presença dEle. Você já teve uma experiência sobrenatural com Deus?
O caminho que você está trilhando hoje foi o que Deus reservou para a sua vida? Se você está fora do caminho, volte. Se você está fora do propósito, volte. E se você acha que você está no caminho e você não tem ouvido a voz de Deus, pergunte para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Eu entrego a minha carne, eu entrego a minha mente, o meu coração, a minha alma nos teus braços, Senhor. E me direciona. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu quero agradecer pela tua palavra. Palavra que é viva, eficaz. Ela transforma, Pai. Ela restaura. Ela traz força ao cansado, Senhor Pai. Dá vigor, Senhor. Aquele que estava desacreditado, Senhor, passa a dar frutos através do Senhor, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Não nos deixe caminhar segundo a nossa vontade, o nosso desejo, Pai. Mas que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade e perseverar nos Teus propósitos, custe o que custar, Senhor. Dá convicção, Pai. Dá convicção para o Teu povo essa noite. Mostra, revela, Senhor Pai, aos nossos irmãos essa noite, quem és Tu, Senhor. E quais os caminhos que o Senhor tem para cada um dos nossos irmãos essa noite. Que nós possamos andar na Tua vontade, no centro da Tua vontade. Que nós possamos viver, Senhor Pai, a Tua palavra. Provérbios, Senhor. Que nós possamos viver provérbios, Pai, para não sofrer neste mundo. Entendemos o que é ser sábio, o que é ser tolo, Pai. Nós precisamos ser sábios, Senhor Pai, nas nossas ações, nas nossas decisões. Que o Senhor venha abençoar seu povo grandemente esta noite. E que Teu Espírito Santo testifique no coração de cada um a Tua palavra essa noite. Que haja uma restauração no coração, na mente, Pai. Que haja um avivamento no nosso interior, Pai. Uma sede de Te buscar, Pai. Uma sede de esvaziar do nosso desejo carnal e nos encher da Tua glória, Pai. Yeshua HaMashiach é o Senhor, Pai. Glórias Te damos e Te exaltamos essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Yeshua. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele habitar no seu coração.